Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez nas nossas aulas de História agora do 6º ano. Um forte abraço a todos vocês aí, um forte abraço a todos vocês da Escola Caetano Monteiro e assim como de toda a rede pública municipal, a rede pública privada também, ou seja, um forte abraço a todos vocês aí que compõem a rede de ensino aí do município de Ribeirão. Pessoal, hoje, dando continuidade ainda sobre Grécia, né, sobre civilizações clássicas, Grécia Antiga, nós iremos falar um pouquinho sobre a cidade-estado de Esparta, uma das cidades mais importantes aí da Grécia Antiga, juntamente com Atenas. São duas cidades aí bem faladas, bem comentadas. Não era só essas, professor, não, nós tínhamos várias outras cidades. Porém, as mais comentadas, as mais faladas, as mais estudadas são essas duas cidades, de Esparta e Atenas. Tiveram muita influência e muito domínio na região e na Grécia Antiga também. Prosseguindo, e aí nós temos aí a localização, né? Primeiro a gente vai se localizar geograficamente, saber onde é que estava a cidade grega, a cidade-estado grega de Esparta. É na península do Peloponeso. Presta atenção, pessoal, tudo isso aqui era a Grécia Antiga, certo? Península Balcânica, que nós temos aqui, é bastante recortado, bastante acidentada a geografia aqui da Grécia Antiga. Também, lembrando que tudo aqui era Grécia, diferentemente de hoje, da Grécia atual, mas tudo isso aqui era a Grécia Antiga, além das outras colônias que nós vimos, né? Como a Magna Grécia ali, onde nós tínhamos ali o sul da Itália, nós tínhamos a ilha da Sicília e da Córcega também, que fazia parte do mundo grego antigo, beleza? Então perceba que é uma geografia, um território bastante recortado, com ilhas e tudo mais, beleza? E aqui nós temos a Península da Ática, uma península que tem várias outras penínsulas, que são aquelas grandes extensões de terra, adentrando, avançando dentro do mar, beleza? Olha só, então nós temos a Península da Ática aqui, e a Península do Peloponeso, essa daqui. E aqui nós temos a cidade de Esparta. Muito interessante, você vai ver o porquê. Olha só, Esparta era uma polis. Aí quando eu falo de polis, eu falo o quê, pessoal? Cidade. Não falava cidade, se falava polis, né? Polis grega. Localizada na Península do Peloponeso. Essa região aqui que eu falei para vocês parece como uma mão, né? Alguma coisa assim desse tipo. Uma extensa península montanhosa. Observe também essa característica da geografia da região, que vai formar as cidades-estados, porque elas terão, embora tenham a mesma cultura, a mesma religião, o mesmo idioma e tudo mais, mas a dificuldade de você ter um contato maior entre as cidades, embora tenha essas características todas comuns, o que vai acontecer? Vai facilitar, favorecer a formação das cidades-estados. Por conta desse terreno montanhoso, vai isolar cada povo, cada cidade, cada local diferentemente, entendeu? Então olha só, com 21.439 km², essa é a extensão da Península do Peloponeso, unida ao continente pelo Istmo, que é uma pequena faixazinha de terra de Corinto. Seu nome deriva de Pelopos Nisos, ilha de Pélope, um herói lendário. Mas na obra de Homero é chamada genericamente, ou seja, semelhantemente, genericamente, de Argos, uma cidade da região. Então aí nós temos aí a localização da cidade espartana. Prosseguindo, para a gente entender melhor. E aí nós vemos aqui uma imagem do filme, o nome desse filme é 300, né? Que conta a história aí do Leônidas, que era um rei espartano, um dos reis. E aí eu estou falando do mesmo período e a gente vai entender isso aí. Um dos reis espartanos que vai comandar aí um exército de 300 homens, mais os outros gregos ali, mas o foco mais desse filme e dessa luta, desse conflito, foi dos 300 Leônidas e seus 300 guerreiros, que eles vão segurar, combater o exército persa de Xerxes, impedindo que eles adentrem ao território ali, por essa região, a região do Peloponeso. Beleza, pessoal? Então, essa é a ideia, ok? E o interessante é o seguinte, nós temos a divisão social de Esparta, a cidade de Esparta ela foi fundada pelos dórios. Lembrando que os dórios eram um povo extremamente guerreiro, foram o último povo a chegar
na região da Grécia e expulsar, colocar para correr várias pessoas que já habitavam ali, vários povos que já habitavam ali, como por exemplo os jônios, os eólios, os aqueus. Eles se espalharam, foram os dórios que foram responsáveis pela primeira diáspora grega, e aí formaram a sociedade espartana. E a educação espartana ela era bastante interessante, era voltada totalmente para a guerra, para conflitos militares. Então o que acontece? A criança nascia, a mulher era extremamente valorizada na sociedade espartana, porque ela era geradora de guerreiros. Então esses guerreiros, essas crianças nasciam, eram avaliadas, observava se a criança tinha algum defeito, ou se ela era fisicamente perfeita. Isso aí já estava preparado. Se ela tivesse algum defeito, ela era atirada de um precipício de grandes alturas para ser sacrificada. E aí você pode até estranhar e falar assim, mas não era um ato tão cruel ou alguma coisa desse tipo? Não, no pensamento deles não. A gente tem que relacionar o pensamento deles da época, diferentemente do pensamento nosso agora, atual. Não era extremamente cruel. Eles alegavam que um cidadão, um espartano com dificuldades, seria um peso para si e para a própria família e para o Estado. Ele também estaria se sacrificando, então era melhor que ele fosse sacrificado e tudo mais. Essa era a ideia, a concepção espartana da época. E uma pessoa, uma criança com as boas condições físicas, ele se tornaria um ótimo guerreiro, que era um símbolo máximo aí da sociedade espartana, ser um bom guerreiro. Então essa era a ideia básica aí da sociedade espartana. Então a partir do momento que ele era avaliado, que não tinha nenhum defeito físico, ele era entregue novamente para sua mãe, era cuidado, criado até os seus 7 anos de idade, e a partir dos 7 anos de idade o Estado espartano, o exército tomava conta dele, da educação dele. Aí ele ia ser treinado nas mais duras artes militares, aprender, quase que não saía, não engasgada, aprender a lutar tanto com armas como sem armas, um escudo, com um gládio, que era uma espada pequena, com uma lança maior e tudo mais, e também sem essas armas. Ele era desnudo, totalmente sem roupa, passando tendo privações alimentares, ou seja, comendo muito pouco, suportando frio com poucas roupas ou nenhuma roupa, lutando com as próprias mãos, lutando contra os seus parecidos, aprendendo a arte da luta e tudo mais, até os 12 anos de idade. Aí vem um outro estágio, onde ele ia passar pelo período de treinamento maior, colocar aquela habilidade que ele aprendeu dos seus 7 até os seus 12 anos, ali na periferia da cidade de Esparta. E ali ele ia enfrentar, praticamente nu, totalmente nu, ele ia enfrentar as mais duras dificuldades possíveis, ataque de animais ferozes, aprender a roubar, porque a arte de roubar naquela época era interessante, porque um bom soldado ele tinha que aprender a sobreviver em situações extremamente difíceis. E após isso, aos seus 18 anos, ele voltava novamente para ingressava no exército. Tudo isso era um período de treinamento, a educação espartana vai sair. Eles aprendiam a falar pouco nesse período. Até esse período de treinamento, eles aprendiam a falar pouco, porque um bom soldado é aquele que fala pouco e não vai entregar a estratégia militar, as posições militares e tudo mais. Então, a sociedade espartana é interessante por conta disso. Ela vivia extremamente período de treinamento militar, formando soldados. Seus cidadãos eram os formadores, eram soldados. As mulheres espartanas também tinham treinamento militar, não tão rigoroso quanto os homens espartanos, e aí eles eram entregues totalmente aos cuidados da cidade. Beleza, pessoal? Então a educação espartana era bastante interessante disso. Após os 18 anos, eles ingressavam no exército, ia combater fora em determinadas campanhas e tudo mais. Com 30 anos de idade, ele se tornava cidadão espartano, e aí ele poderia votar, participar da vida política e tudo mais. Aos 60 anos de idade, ele ia para Jerúsia, né? Ele ia para uma outra instância maior da política, um outro setor, um outro ponto maior da política espartana, conduzir ali a sociedade espartana. Quando chegava a esse estágio, né? Porque muitos deles poderiam morrer em conflitos e tudo mais. Beleza? Então, essa é basicamente a educação espartana, extremamente militarizada. Ok? Outra coisa, agora que a gente tem que analisar também, por isso que a gente observa aqui, isso aqui é um retrato, né, do filme Leônidas e os 300, eles tinham táticas militares bastante interessantes, como eles colocavam os escudos um
colado no outro, e as suas lanças ali protegendo, tipo formando uma carapaça ali, uma carapaça ali de escudos e com lanças, né? Isso aí permitia que ele pudesse chegar até o inimigo, se o inimigo chegar até a ele. Beleza, pessoal? Então tá aí, e esse aqui é uma representação do filme, e esse aí é o herói, né? Leônidas, era um rei, um dos reis da época em Esparta. Ok, pessoal? Então a sociedade está aqui, ó, está dividida dessa forma: esparciatas, periecos e ilotas. Quem era esse pessoal? Vamos analisar direitinho. Os esparciatas eram os cidadãos de Esparta. Ah, qualquer um era cidadão, professor? Não, tinha que ter algumas características. Quais eram elas? Teriam que ser filhos de mães e pais espartanos, descendentes dos antigos dórios, beleza? Integrantes do exército, únicos que possuíam direitos políticos. Então, o cidadão espartano que poderia participar do exército, que tinha essa educação militarizada, que poderia participar futuramente do exército, nas lutas e no treinamento ali, era apenas esses filhos de mães e pais espartanos, descendentes dos antigos dórios. Eles eram os únicos considerados cidadãos e tinham esses privilégios aí de compor o exército espartano. Ok? Os outros eram os periecos. Quem eram os periecos? Pequenos comerciantes e artesãos. Moravam na periferia, ou seja, nós tínhamos a cidade, estado de Esparta, e tínhamos o entorno dela, as periferias dela. As melhores terras eram as espartanas, eram dos cidadãos espartanos, e em volta ficavam as outras terras, onde poderiam negociar, comercializar e poder desenvolver a agricultura nas áreas periféricas, ok? Não possuíam direitos políticos. O direito político estava somente à disposição dos cidadãos espartanos. Não recebiam educação. Isso eu estou falando de periecos. Tinham que combater no exército, a convocar, a ser chamado pelos espartanos, embora não tivesse o mesmo treinamento que eles, mas tinha que compor os seus exércitos. Geralmente servia para bucha de canhão. Você vai ali, combate, cansa o inimigo, depois vem os espartanos, quebra o pau e mata todo mundo. Era mais ou menos a tática, era assim. Quando convocados, e eram obrigados a pagar impostos. Beleza? Então, tudo isso aí era da classe dos periecos. A próxima classe, essa era mais sofrida, né? Eram os ilotas. Levavam uma vida miserável, obrigados a trabalhar nas terras dos esparciatas, não tinham direitos políticos nenhum e eram humilhados, constantemente humilhados e massacrados, e quando revoltavam, eram combatidos com extrema violência pelo exército espartano. De tempos em tempos, os ilotas, eles cresciam, eles eram antigos moradores ali da região. Quando os dórios chegaram, eles eram antigos moradores que foram subjugados, escravizados, dominados e tudo mais. Então o que acontece? Eles serviram como servos. Não eram escravos, eram servos, né? Serviam ali, mas sob o domínio rigoroso dos espartanos ali naquele território. Então o que acontece? Em determinados tempos eles cresciam. Por esse crescimento, os espartanos tinham que ir lá e combater, porque a sociedade espartana era fechada. O casamento só se dava entre espartanos e espartanos. E aí vem a ideia de dizer, é por isso então que teve esse teste aí que a criança passava logo, porque a mistura consanguínea, que é saudável para a sociedade, que ela vai contribuindo para fortalecer a espécie humana, ela não rolava, não acontecia ali. Isso é um outro estágio, mas só para a gente entender melhor um pouquinho a coisa. Entendeu, pessoal? Então o que acontece? Era uma sociedade fechadíssima. As outras sociedades, como os ilotas, iam crescendo, então eles teriam que ser eliminados em forma de combates. E de tempos em tempos os espartanos iam lá e combatiam, os guerreiros lá e faziam treinamento, combatiam, matavam e tudo mais. O último teste de um futuro soldado espartano que estava naquele processo de treinamento, que a gente falou para vocês, dos 7 aos 12, 18, dos 12 aos 18, ele tinha como último teste ali combater um ilota, dar uma pisa nele e tudo mais. Poderia raramente acontecer o contrário. E aí esse ilota recebia pelo menos um dia de folga aí nesse período ali, e poderia comer um pouquinho melhor, um dia só. E esse soldado espartano que sofreu essa desavença, esse revés aí, ele era totalmente humilhado, né? Porque ele estava sendo preparado para o combate, para a guerra, para o conflito.
Pegamos a ideia aqui, então a gente já falou sobre a geografia, sobre a educação espartana e sobre a sociedade espartana. Vamos dar prosseguimento aqui para a gente continuar a nossa ideia. Olha só, a política é bastante importante. Como vai ser conduzida a vida política de Esparta? Olha só, reis era uma diarquia. O que é uma diarquia? 2 reis no mesmo momento, vindo de famílias, né, de famílias tradicionais ali. Eles compunham 2 sociedades diferentes, né, 2 grupos diferentes, 2 dinastias diferentes, e para evitar um conflito maior entre elas, criou-se 2 reis ao mesmo tempo comandando. Um comandava o exército e o outro comandava era mais ligado às forças, a poder administrativo religioso, ok? Mas não era só isso, eles não comandavam sozinhos ali, eles eram compostos por uma gerúsia, era um conselho de anciões, de idosos com mais de 60 anos, e aí esses membros aí, eles compunham juntamente com o rei uma forma de governo. O rei era mais, 2 reis, né? Um mais ligado à religiosidade, à parte religiosa, outro mais ao exército, à defesa da cidade e tudo mais. E os gerús, né? Os cidadãos, os gerontes, eles comandavam ali a administração de uma forma geral. Nós temos também o éfiros, eram 5 membros escolhidos, votados, olha só, não era imposto, era votado. Se votavam na escolha dos éfiros, eles iam cuidar da parte administrativa, da execução. É como se fosse um prefeito, só que não era um prefeito, era 5 prefeitos, só para a gente dar uma exemplificação aqui na coisa. Beleza? Então, essa aqui era a sociedade, era a política espartana, né? Dividida em reis, assembleia, que se reunia ao ar livre, numa ápela, e que aí ocorria a votação meio que na base do grito. Se colocava a proposta, se colocava uma ideia para ser votada, e aí a galera gritava, é isso, aquilo, aquele que desse um grito maior levava a parada. Deu para pegar a ideia? A gerúsia, que era 28 gerontes idosos, eles já tinham passado por vários, tinham aquela experiência, tinha aquela ideia de valorização da experiência, por ter vivido em combates, em guerras e tal, aquela coisa toda, e poderia contribuir muito para a política espartana, para a condução da vida política de Esparta. Mais os 2 reis, ok? Leônidas era um desses reis nesse período dessa guerra, né? Dessa primeira guerra, dessa segunda guerra Medo-Persa, em 1480 a.C., em 480 a.C. aconteceu essa segunda guerra, essa guerra média entre os medos, né, os persas e os gregos, ok, pessoal? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui direitinho. Reis, governada, a cidade espartana era governada por 2 reis. Aí é uma diarquia, lembra que a gente fala muito em monarquia, nesse caso é uma diarquia porque a gente está falando de 2 reis, possuindo funções militares e religiosas. Um era militar, conduzia as funções militares, o outro conduzia as funções religiosas. Assembleia, constituída pelos cidadãos que se reuniam na ápela, ao ar livre, era uma praça, vamos dizer assim, uma vez por mês, para tomar decisões políticas, como, por exemplo, a aprovação ou rejeição de leis, ou aprovava ou rejeitava as leis, isso era na base do grito, como a gente já falou. A gerúsia, formada por 28 gerontes idosos, cidadãos com mais de 60 anos, quando chegavam até lá, e os 2 reis elaboravam as leis da cidade, que eram votadas pela Assembleia. Essas leis eram decididas aonde? Pela Assembleia, na ápela, ao ar livre. E os éfiros, que eram quem executaram essas leis. Enquanto os 2 reis estavam ali cuidando do exército, da parte religiosa, os éfiros iam cuidar da administração, da aplicação dessas leis e tudo mais. Formada por 5 cidadãos, tinham diversos poderes administrativos, vão administrar, né? Vão organizar onde vai ser construído isso, onde vai ser construído aquilo, as leis que foram votadas, como vai ser executado e tudo mais. Militares, jurídicas, julgar os cidadãos e políticos. Atuavam na política como se fossem verdadeiros chefes de governo, ou seja, governando de fato. Ok, pessoal? Prosseguindo, que a gente tem um exemplo, né? Uma figura, só um minutinho. Uma figura aí, né? Possivelmente uma votação aí, um discurso. A princípio, quando eram soldados, eles tinham pouco
traquejo do diálogo. Depois, quando entrar na vida pública, tem que ter aquele traquejo, né? Aquele molejo, aquela desenvoltura para conversar. Ok? Prosseguindo. E aí nós temos aí um pouquinho da estrutura, né? Como estava aí a formação de hierarquia, né? Os dois aqui viviam juntos, aqui eram 28 gerontes, Jerúsia, conselho dos anciões, 28 gerontes, mais a diarquia, os dois reis, 30 membros, né? Comandavam um exército, aqui ó, serviço militar obrigatório em tempo de guerra. Quem era? Os periécos, olha lá. Os periécos, habitantes da periferia, eram convocados para o serviço militar obrigatório em tempo de guerra, ok? Não tinha direitos, olha, você vê que a relação deles não tinha nada a ver, olha aqui, ó, os ilotas, população sem direitos, servos do Estado, aquela estrutura política e as suas funções aí, né? Então vemos aí, servos do Estado, os periécos eram convocados no período de guerra e aqui a estrutura política, administrativa e social de Esparta, né? Aqui a Assembleia Popular, esparciatas, compunham a Assembleia Popular, eles iam votar, compunham também o exército, elegiam quem? Os gerontes, os membros da Jerúsia, ela vetava, criava leis e também vetava algumas leis, e a eleição dos 5 éforos que ia comandar era de tempos em tempos também eleito pela Assembleia Popular, né? Lá na Ápela. Ok, pessoal? Prosseguindo. Pessoal, ficamos por aí. Encerramos um pouquinho sobre Esparta. Bastante interessante, bastante gostoso falar sobre Esparta. Na próxima aula, nós iremos falar sobre outra cidade, estado bastante importante nesse período, que é Atenas. Você vai perceber um pouquinho da diferença dela. Perceba-se que essa tem uma característica mais militar, mais voltada para o conflito, para a guerra. Desde o seu nascimento até a sua morte, aí eles têm essa característica. Quais são os exercícios da semana passada? Presta atenção. Numere a primeira coluna de acordo com a segunda. Primeiro, nós temos aí período pré-homérico. Ele é qual? Caracteriza-se pela penetração dos povos indo-europeus na Grécia Antiga. Aqueus, jônios, eólios e os dórios, que deram origem à sociedade espartana. Ok? Segundo, período homérico. Caracteriza-se pelas duas obras, né? Escritas, né? Aqueles 2 poemas de Homero, Ilíada e Odisseia, que a gente já falou no outro momento. Terceiro, período arcaico, formação das polis, das cidades. Toda vez que você vê polis em grego, você associa às cidades. A colonização grega, o aparecimento do alfabeto fonético, desse período arcaico. O período clássico se caracteriza pela ocorrência das guerras médicas e pela guerra do Peloponeso, aquelas que a gente viu a atuação de Leônidas dos seus 300 aí em 400, mais uma vez para corrigir, em 400 a.C., que foi a Segunda Guerra Médica, ali entre gregos e persas, ok? O quinto período helenístico está aí na expansão da cultura helenística, né? Quando Alexandre da Macedônia, Alexandre o Grande vai conquistar a Grécia, levar a cultura grega a se misturar com a cultura oriental, cultura persa e assim por diante, e essa mistura, né, essa miscigenação, essa mescla dessa cultura aí, vai formar a cultura helenística. Ok, pessoal? Prosseguindo, uns exercíciozinhos aí para a gente estar treinado aí sobre esse assunto até para a semana que vem. Como era formada a sociedade espartana? Como era formada? Quem eram os membros? Como era a educação espartana? Essa é a mais gostosa que a gente tem de falar, né? Principalmente para aquela galera que tem aquele sangue mais viril, aquela virilidade nas veias, assim, gosta muito de falar sobre a arte espartana, sobre o povo espartano, né? Sobre a sociedade, a educação espartana. Terceiro, o que era a Jerúsia? Quarto, o que era o Éforos? Quinto, como era constituída a Assembleia Espartana e o que elas tratavam. Ok? Pessoal, uma mensagenzinha aqui para a nossa reflexão. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Prosseguindo, e aí nós temos nossos referenciais. No nosso livro, esse site aqui também você pode encontrar outras informações. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.